Olá pessoal, na aula de hoje vamos voltar a utilizar o IPython Notebook do Google Colab para ver um exemplo prático de falseamento, né? Então, só recapitulando o que vimos na aula passada, para um certo intervalo de amostragem ΔT, duas ondulações com frequência angular ômega 1 e ômega 2 são aliases, ou em português, quando a gente fala aliases, ou seja, elas podem ser, elas são indistinguíveis para a amostragem que eu adotei, ou seja, dado o intervalo de amostragem que eu tenho, os dois fenômenos seriam indistinguíveis para essa amostragem. Elas são, então, indistinguíveis se existe um inteiro K tal que ΔT, ou seja, o intervalo de amostragem, vezes a diferença da frequência angular desses dois fenômenos é igual a 2πk, ou seja, é um múltiplo de 2π. E lembrando também do que definimos na aula passada como frequência angular de Nyquist, então que eu vou chamar aqui de ômega n é igual a π sobre ΔT, ou seja, dado um certo intervalo de amostragem, seria a máxima frequência que eu consigo representar adequadamente no meu fenômeno que eu estou estudando. Então, combinando as duas expressões, nós temos que, se eu passar desse ΔT dividindo a expressão do lado e substituindo π sobre ΔT pela frequência de Nyquist, nós temos que essas duas frequências, elas seriam, esses dois fenômenos com frequência angular de ômega 2 e ômega 1, elas seriam indistinguíveis na nossa amostragem em intervalos ΔT, se a diferença entre elas for igual a 2k frequência de Nyquist, frequência angular de Nyquist. Ou seja, se a diferença entre essas frequências for múltiplo de 2 vezes a frequência de Nyquist. Da mesma forma, a gente pode encontrar uma expressão semelhante a esta, mas ao invés da frequência angular, substituindo a frequência angular pela frequência, né? Ou seja, ciclos por unidade de tempo ou unidade de espaço. Então vamos chamar de Ni1 e Ni2. Então essa expressão pode ser reescrita em termos das frequências Ni1 e Ni2, tal que Ni2 menos Ni1 é igual a 2k Ni-n, onde Ni-n é a frequência de Nyquist dado por 1 sobre 2 ΔT. Na aula passada vimos que a frequência é como se eu tivesse aqui metade, 1 sobre 2 ΔT, representada pela frequência de Nyquist. Ou seja, quando eu tenho duas amostras por ciclo da frequência que eu estou estudando. Então, agora vamos ver um exemplo quando que a gente teria, num caso hipotético, o efeito de falseamento. Então, primeiramente, eu vou importar aqui a biblioteca numérica NumPy e vou importar também a biblioteca gráfica matplotlib.pyplot splt para visualizarmos os gráficos. E agora vamos definir um array, um vetor T, dado por uma sequência de valores. Vou utilizar a função linspace, em que eu defino um ponto inicial e um ponto final e o número de pontos que eu quero que ele distribua uniformemente nesse intervalo. Então vou definir o meu domínio variando de 0 a 2, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 1000 pontos nesse intervalo. E eu vou definir a frequência, vou chamar de Ni0, como a frequência, vamos assumir que é um fenômeno temporal, como sendo 7 Hz. Então eu estou trabalhando aqui com um fenômeno que oscila 7 vezes por segundo. E eu também agora vou criar então uma função f que vai ser dado pelo seno de 2 vezes π, então eu uso π do NumPy, vezes
a frequência vezes o tempo. E agora eu vou visualizar este gráfico dessa oscilação F em função do tempo. E aqui nós temos a nossa oscilação. Eu vou dar uma esticada no gráfico, eu vou usar então a função figure do PLT, e aí eu defino o tamanho dessa figura como, por exemplo, 20 por 3 aqui. Então temos a nossa oscilação. Então vamos dizer agora que eu vou amostrar este fenômeno em intervalos de 0,01 segundos. E eu vou criar agora um outro array representando o tempo amostrado. E eu vou usar a função arrange, que é semelhante ao linspace, só que ao invés de eu especificar o número de pontos que eu tenho no vetor, eu especifico o espaçamento que eu quero. Tá? Então, eu vou definir no mesmo intervalo de 0 a 2, só que eu vou amostrar, eu vou colocar os valores equidistantes em intervalos dt, né? E ele vai até um número inferior ao segundo. Então, ele começa de 0 e vai somando 0.01, 0.02 até um número inferior a 2. E eu vou criar a minha função FA como sendo np seno de 2 π vezes V0 vezes TA. E agora eu vou plotar também para a gente visualizar esta curva. TA, FA. E eu vou plotar como pontos vermelhos. Também vou plotar a nossa curva original em azul. E da mesma forma eu vou dar uma esticada no gráfico. PLT figure, fig size 20 por 3. Então nós temos os pontos que nós temos os pontos em vermelho, que representam os pontos que eu mostrei em intervalos de 0.01, e em azul a nossa curva original. Eu vou suprimir a nossa curva original e podemos ver que continuamos ainda a ver o fenômeno, ou seja, se eu apagasse a curva azul contínua, olhando apenas os pontos, eu consigo ver o fenômeno ondulatório que eu estou observando, com a mesma frequência. Agora, por que nós, apesar dessa amostragem em intervalos de 0.01, nós conseguimos representar adequadamente o fenômeno periódico original? Vamos ver qual que é a frequência de Nyquist para esta para este intervalo de amostragem. Então, como vimos anteriormente, a frequência de Nyquist é dada por 1 sobre 2 ΔT. Então, a frequência de Nyquist é 1 sobre 2 dt. E eu vou mandar ele imprimir a frequência de Nyquist. Então, Vn é igual a Vn Hz. Então, nós temos que a frequência de Nyquist para a amostragem em intervalos de 0.01 é de 50 Hz. Ou seja, 50 Hz é maior do que 7 Hz. Ou seja, o fenômeno de 7 Hz que eu estou observando está dentro da janela de Nyquist. Foi por isso que eu consegui representar esse fenômeno adequadamente ou preservar a frequência original com a amostragem que eu realizei. Agora, vamos supor que, ao invés de eu amostrar este fenômeno em intervalos de 0.01, eu amostre ele em intervalos de 0.125 segundos. Né? Então, lembrando que isso aqui é sempre segundos. Então, quando eu executo esta célula, eu vejo que agora eu não estou mais observando o fenômeno de 7 Hz.
né, que era essa frequência com essa oscilação aqui, ou seja, 7 ciclos por segundo. Parece que eu estou observando um fenômeno com uma frequência muito menor, ou seja, um período muito maior. Então, por que isso está ocorrendo? Só para a gente observar o fenômeno original, vou plotar novamente em azul, e a gente vê que agora eu não consigo mais observar a frequência do fenômeno original. Eu estou vendo algo que parece ter uma frequência muito mais baixa, ou seja, um período muito maior do que o real. E qual que é a frequência desse fenômeno que eu estou pensando que estou observando, quando eu olho somente para os pontos vermelhos? Basta a gente lembrar desta expressão aqui, ou seja, os dois fenômenos, o real e o que o que está sendo falseado, eles são indistinguíveis pela amostragem pobre que eu realizei, se esta expressão for verdade, ou seja, para um certo k, esta igualdade ser verdadeira. Então, na verdade, nós temos infinitas combinações para diferentes valores de k, dado uma certa frequência. Mas vamos pegar o primeiro valor, k igual a 1. Então, nós temos aqui o fenômeno, a frequência, um fenômeno com Ni2 menos o outro que eu estou falseando, Ni1, é igual a 2 frequência de Nyquist. Qual que é a frequência de Nyquist neste caso? Vemos que aqui a frequência de Nyquist que nós obtivemos com esse intervalo de amostragem é 4 Hz, ou seja, 4 Hz é menor do que os 7 Hz. Desta forma, o fenômeno original de 7 Hz está fora da frequência de Nyquist. E o fenômeno que eu estou pensando estar observando, na verdade, se nós usarmos esta expressão que deduzimos anteriormente, nós podemos chegar na seguinte expressão. Então, só para a gente ter aqui como base, eu vou colocar aqui. Então, nós temos que Ni2 menos Ni1 é igual a 2K, no caso a gente vai colocar K igual a 1, 2K vezes 1, frequência de Nyquist. Então, isolando, por exemplo, o Ni1, chamando o Ni2, é a frequência que a gente conhece do fenômeno original de 7 Hz, e o Ni1 é a frequência que eu estou obtendo através da minha amostragem pobre. Então, isolando o Ni1, nós temos que Ni1 vai ser igual a Ni2 menos 2 frequência de Nyquist. Então, pegando a expressão aqui, vai ser Ni1 vai ser 7 menos 2 vezes a frequência de Nyquist, que é de 4 Hz. Ou seja, se eu mandar imprimir aqui, Ni1 é menos 1 Hz. O sinal de menos é justamente que ele está oscilando no sentido oposto, né? Então, observem que aqui é como se eu estivesse observando um fenômeno que o seno, ao invés de iniciar crescendo a partir do zero, da origem, ele está obtendo valores negativos a partir do zero, ou seja, ele está oscilando no sentido oposto e com uma frequência de 1 Hz. Então, vamos plotar para ver se este fenômeno com frequência de 1 Hz coincide com esses pontos vermelhos. Então, eu vou agora criar uma função f1, em que eu vou plotar seno de 2 vezes nπ vezes a frequência Ni1 vezes t. E agora eu vou plotar, então, esta curva. Primeiramente eu vou criar, semelhantemente ao que fizemos anteriormente, uma figura mais esticada. Fig size 20/3. E agora eu vou plotar a curva amostrada em vermelho, os pontos vermelhos. Vou plotar também
a curva original em azul e a curva F1, que é justamente a curva que eu acho que estou, o fenômeno ondulatório que eu acho que estou observando com esta amostragem pobre. E aqui vemos o fenômeno que eu penso estar observando com essa amostragem pobre. Então aqui nós vemos um exemplo do falseamento. O problema de uma amostragem pobre faz com que eu perca uma componente de alta frequência dos meus dados, né? Então eu posso estar imaginando que estou observando um fenômeno de baixa frequência justamente pela minha amostragem pobre. Então aqui é um exemplo prático do falseamento.